Oi gente, retomando aqui com os vídeos do canal e eu fico muito feliz por isso. E hoje eu trouxe para vocês um tutorial muito especial de um lindo prendedor de cortina para você fazer aí para sua casa ou você fazer também para vender. E o mais legal é que ele é super fácil de fazer e você vai precisar de pouquíssimos materiais para produzir. Vamos lá para a lista? Então, para produzir esse prendedor, a gente vai precisar basicamente de um cordão. Aqui eu estou utilizando cordão de algodão de 4 milímetros, que está disponível aqui no meu ateliê, eu vou deixar o arroba para vocês. Esse cordão é super maleável e fica perfeito para usar. A gente também vai precisar de uma fita métrica ou trena para você medir os fios. A gente vai utilizar também uma tesoura, pode ser qualquer uma que você tiver aí. E nós vamos utilizar algumas bolinhas para decorar essa peça. Aqui eu estou utilizando uma bolinha com 2 centímetros de diâmetro e abertura de meio centímetro. A gente também vai precisar, além dessas bolinhas, de algum material de apoio para você colocar essa peça enquanto estiver produzindo. E aqui eu estou utilizando esses ganchos em S. Vamos lá então agora ver o tamanho e a quantidade de fios necessários para produzir essa peça. A gente vai precisar de 3 fios de 1,30 m cada, 3 fios de 5,10 metros cada, 8 fios de 40 centímetros cada e 2 fios de 60 centímetros. Todos esses materiais vão estar aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Para começar essa peça, a gente vai precisar dobrar todos os fios ao meio e a gente vai pegar os 3 fios que a gente cortou com 1,30 m e posicionar eles aqui no gancho que a gente colocou. Depois disso, a gente vem com 2 fios que a gente cortou com 5,10 metros e posiciona eles aqui ao lado direito desses fios centrais, dessa forma aqui que eu tô mostrando para vocês. Agora a gente vem com o último fio de 5,10 metros e posiciona ele aqui do lado esquerdo. Então vai ficar dessa forma aqui, são 6 fios, sendo que o primeiro tem 5,10 metros, os 3 do meio tem 1,30 m cada e os 2 fios da extremidade direita tem 5,10 metros, todos eles dobrados ao meio. E agora que todos os fios estão posicionados, a gente vai trabalhar primeiro com a parte da frente, tá? Ficaram 2 partes, uma de trás e outra da frente, então a gente vai começar por essa parte aqui da frente. Para começar, a gente vai precisar utilizar sempre 2 fios de um lado com um fio do outro lado. E a gente vai pegar os 2 fios da direita e passar por trás de todos os outros fios. E o fio da esquerda vem por trás desses 2 fios que a gente acabou de passar. Agora a gente vem com esse fio aqui da esquerda, joga ele lá para trás e por cima, passando pela voltinha do lado direito. Depois a gente vai só puxar esse fio até o final dele e sobe esse meio nó duplo aí, essa ramificação de um tipo de nó duplo que a gente está utilizando. E fica da seguinte forma, um fio solto do lado direito e os 2 fios juntos do lado esquerdo. A gente sempre começa pelos fios juntos, então a gente passa eles agora por trás de todos os outros fios e vem com o fio da direita, que é o fio solto, por trás dele e depois joga esse fio lá para cima e puxa aqui pelo espacinho que se formou agora do lado esquerdo. Depois é só ir puxando o fio todo até o final e apertar esse nó duplo lá em cima. Vocês vão perceber que sempre a gente vai começar pelo lado direito e depois pelo lado esquerdo, indo intercalando esses nós. Com isso a gente tem o primeiro nó, agora a gente vai fazer o mesmo processo. Pega os 2 fios juntos aqui do lado direito e passa por trás de todos os outros. E o fio da esquerda agora vai por trás desses 2 fios que a gente passou e joga essa pontinha dele lá por trás da volta aqui do lado direito e vai puxando ele até o final. Depois disso, é só apertar esse nó lá em cima, puxando as extremidades dos fios de um lado e do outro. E aperta, vai alinhando aí os fios para deixar eles todos bonitinhos. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, começando pelo lado esquerdo. Então a gente vai com esses 2 fios juntos, passa por trás, vem com o fio da direita e joga ele por trás dos 2 fios. Agora a gente passa ele aqui pela voltinha do lado esquerdo e vai puxando até o final das pontas. E depois vai apertando e alinhando os fios. O interessante aqui é deixar sempre esses fios bem um ao ladinho do outro, para que eles fiquem realmente bem alinhados. E assim a gente já tem 2 nós dessa trama que vai se repetir bastante ao longo do processo. Agora a gente vai dando continuidade, vai pegar agora os 2 fios do lado direito, que são os fios que estão unidos, vai passar por trás dos outros e pega o fio da esquerda, joga ele por trás e vai com ele lá para cima, passando pela voltinha do lado direito, tá, gente? Para vocês saberem, sempre que vocês esquecerem qual parte aí do processo que vocês estão, primeiro de tudo vocês vão lembrar que a gente vai sempre começar pelo lado que tem os 2 fios que estão unidos. E além disso, vocês vão percebendo também que eles vão intercalando ao longo do processo.
Então, se na primeira vez que eu fiz, eu comecei com esses fios pelo lado direito, na próxima já vai ser pelo lado esquerdo. Então, vai tendo esse processo e vai ficando mais fácil de a gente conseguir decorar. Caso você pare ou tenha que parar no meio do caminho, né, do processo de fazer essa peça, é só você lembrar desse detalhe, para que você possa retomar de onde você parou. Aqui, então, eu estou apertando novamente esse fio e vou repetir esse processo com o lado esquerdo, com os dois fios unidos. O fio da direita vem lá por trás dele, jogo ele lá para trás e puxo pelo espaço que se formou do lado esquerdo. Depois disso é só alinhar e apertar bastante os nós e fazer agora com o lado direito. Os dois fios da extremidade direita por trás dos outros, o fio da esquerda vai por trás dele, jogo ele lá para trás do lado esquerdo na voltinha que se forma e vou puxando até as pontas desse nó. Depois disso eu aperto e vou alinhando e vou também já subindo a peça para deixar ela mais fácil de ser produzida. E vou repetindo o processo ao longo dela. Eu já posso vir com a trena ou a fita métrica e ir medindo aqui quanto tá dando essa quantidade de nós. Aqui na sequência eu tinha feito basicamente 20 centímetros dessa trama. E para cada lado desse prendedor a gente vai precisar deixar ele com 35 centímetros de comprimento dessa trama. Então eu vou continuar fazendo aqui esse mesmo processo até chegar a esse comprimento que eu preciso. Agora que eu cheguei a uma quantidade razoável, eu venho analisar como é que tá essa peça, se tá todos os nós bem alinhadinhos e vou medir novamente para saber o tamanho que ela tá. E aqui eu já tinha feito esse processo, né, repetido esses nós duplos até chegar a 35 centímetros de comprimento. E agora a gente vai começar a fazer a parte dos acabamentos e da finalização desse lado. E para isso a gente vai vir com a bolinha de madeira que a gente separou, essa bolinha que tem 2 centímetros de diâmetro e meio centímetro de diâmetro de abertura. E a gente vai pegar basicamente os 4 fios centrais, vamos ter que igualar essas pontinhas para facilitar aí a entrada deles na bolinha de madeira. E uma dica que eu dou para vocês, além de deixar elas alinhadas, é que a gente dê voltinhas, porque assim a gente consegue compactar mais esses fios e facilitar na hora de inserir eles na bolinha de madeira. Outra coisa que você pode fazer é colocar uma fitinha nessas pontas também, grudar essas fitinhas nas pontas para facilitar essa entrada. Depois disso a gente vai só girando e vai puxando aí os fios para poder passar eles e deixar a bolinha bem alinhada lá em cima com o último nó que a gente fez. E vai ficar dessa maneira aqui. Agora a gente vai precisar vir com os fios que a gente cortou com 40 centímetros de comprimento. Esses fios que vão ser basicamente o nosso tassel ali dessa peça. É o que vai dar uma ornamentação a mais, vai decorar essa peça. A gente vai pegar esses fios e vai dobrar eles ao meio e vai inserir aqui na frente da nossa peça. Então a gente vai vir com a metade deles, segura bastante firme, tá? E a gente vem com as duas pontinhas que a gente tinha feito os nós, e essas pontinhas desses fios são que a gente vai precisar dar um nó aqui embaixo dessas franjas para fixar elas e depois a gente vai fazer esse acabamento melhor. Então a gente pega esses dois fios da extremidade, que foram os últimos fios que a gente fez ali, o nó duplo, né? E vai vir dando um nozinho, deixa firme e vai alinhando agora, depois que a gente fez esse nó, vai alinhando os fios soltos que a gente incorporou na peça. Depois disso é só descer com os fios que estavam soltos ali pra cima e vai novamente juntando aí, alinhando e deixando essa peça bem alinhadinha
para que fique bonita e também para fazer o acabamento final dela. Depois dos fios ali alinhadinhos um ao lado do outro, essa peça vai ficar dessa forma. E agora a gente vem com o fio que a gente cortou com 50 centímetros de comprimento. A gente vai dobrar esse fio de forma que fique uma das pontas menores que a outra e a gente vai girar essa peça só para facilitar ali e deixar o acabamento mais para trás. Apesar que essa peça, ela é dupla face, então você pode utilizar do lado que você quiser. Então eu vou vir com esse fio, vou posicionar ele dessa maneira e a ponta maior, eu vou fazer ela basicamente dando giros. Esse nó aqui é o nó de acabamento, o nó de finalização, então eu vou girando realmente para que essa peça fique fixa e fique com um acabamento bonito. Eu vou dando quantas voltas esse fio permitir, mas lembrando de deixar essa pontinha aqui embaixo, porque a gente vai precisar dela para passar ela aqui por essa dobrinha que se formou embaixo. Agora eu venho com essa ponta lá de cima, puxando ela para cima, e o fio de baixo eu vou segurar ele bem firme enquanto eu estiver fazendo isso para que a peça não solte, tá? A gente vai alinhando novamente, aperta mais um pouquinho caso seja necessário, e ela vai ficando assim. Agora, essa pontinha do fio que ficou pra cima, a gente vai precisar cortar ele pra não ficar aparecendo. A gente faz um corte bem rente, tendo bastante cuidado pra não cortar os demais fios ou danificar a peça. E a pontinha que ficou, a gente depois vai embutir ela também na peça. Assim como esse fio aqui de baixo, que foi o fio que a gente introduziu também aí na peça. E agora a gente vem com a pontinha da tesoura e vai embutindo esses fios que ficaram soltos dentro dessa peça. Se você quiser, você ainda pode utilizar alguma cola de silicone e colar aí essas pontinhas para ficar mais firme, mas normalmente não precisa, tá? Agora a gente vem alinhando esses fios pela última vez antes da gente fazer o corte das franjas. Depois deles todos alinhadinhos, a gente vai precisar vir com a trena e eu vou aqui basicamente primeiro alinhar essa peça para ficar mais fácil o corte, tá? E eu vou vir com essa trena e vou marcar a partir da parte de cima aí desse tassel, bem do limite da bolinha com o início desse tassel, 20 centímetros de comprimento, tá? Que deu basicamente aqui no fio mais curtinho aqui dessa franja. Então, eu vou vir e vou fazer esse corte. Importante aqui dar para vocês uma dica que há de utilizar uma tesoura bem afiada para que esse corte fique bem preciso e as pontas fiquem realmente bem alinhadas. Caso precise, você ainda pode vir e fazer aí alguns ajustes, cortar algumas pontinhas ou fios que normalmente podem ficar soltos aí na peça. Depois dela pronta, ela vai ficar dessa forma aqui, ela vai ficar soltinha assim e fica com uma trama muito linda, realmente fica uma trama bastante evidente. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo com o outro lado que a gente tem aí. E a gente vai fazer o mesmo processo até chegar a 70 centímetros de comprimento. Lembrando que esses 70 centímetros de comprimento é só contados da trama de nós que a gente fez, tá, gente? Não é contando com as franjas e com a bolinha também, que tem aí um comprimentozinho a ser contado. Então, a gente vai dando aí uma sequência, né, de vários nós. Eu sempre começo pela direita, não sei se é costume, mas eu gosto de começar pela direita. Vou pegar os dois fios da direita, passo por trás e o fio da esquerda por trás dele, jogando aqui pela voltinha do lado direito que se formou. E venho subindo esse nó à medida que eu vou fazendo. Agora eu vou começar pela esquerda, jogo ela para trás e venho com o fio da direita por trás dele e jogo de frente para trás do lado esquerdo aqui da voltinha que se formou. Depois disso é só alinhar as pontinhas e repetir esse mesmo processo. Agora que a gente completou essa trama do outro lado, a nossa peça vai estar assim e a gente vai vir aqui com a trena ou com a fita para medir se realmente está do tamanho que a gente precisa.
E aqui eu vi que ela já estava com os 70 centímetros de comprimento, pertinho de 71 centímetros, mas é essa média mesmo. Agora a gente vai apoiar novamente, subir essa peça para começar a fazer a parte do acabamento dela. E a gente vem mais uma vez com a bolinha de madeira e nós vamos pegar os 4 fios centrais mais próximos uns dos outros e vamos igualar as pontinhas e passar por dentro aí da bolinha de madeira. Novamente juntando, unindo esses fios para que fique mais fácil inserir eles dentro da bolinha. E depois é só ir colocando essa bolinha o mais rente possível com o último nó que foi dado, tá? Ela vai ficar dessa maneira aqui. E agora a gente vai vir com os fios que a gente cortou, os outros 4 fios que a gente cortou com 40 centímetros de comprimento cada. A gente alinha esses fios dobrando eles aí no meio e a gente posiciona eles dessa forma aqui. A metade deles para baixo e a outra metade para cima, e os fios que a gente fez os nós, a gente vai utilizar eles para prender essas franjas aí na peça. Então a gente vai dar um nozinho basicamente com esses 2 fios da extremidade e a gente vai fixar esse nozinho mais em cima para que fique realmente mais alinhado com a peça. Depois de feito isso, a gente já vem com esses fios soltinhos, vai colocando eles aqui um ao lado do outro. É importante não deixar um fio muito em cima para que realmente essa peça fique toda igualzinha aí no final. Então para isso você pode ir realmente apertando ou colocando uma mais para frente, outra mais para trás e deixando elas bem alinhadinhas. Agora a gente vem com o fio que a gente cortou com 50 centímetros de comprimento, dobra esse fio deixando uma das pontas bem maior que a outra e essa ponta maior a gente vai dando voltas para fazer o nó de acabamento ou nó de finalização do nosso tassel aí da peça. Aqui na minha peça eu dei basicamente 4 voltas e deixei essa pontinha aqui de baixo, né, que é essa pontinha que a gente vai passar pela volta que se formou. A gente puxa essa pontinha e puxa a ponta lá de cima, no sentido oposto uma à outra. Agora a gente aperta e vem com a tesoura fazendo novamente o corte desses fios que sobraram. A gente vem com essa pontinha lá de cima e corta ela. E depois disso a gente pode cortar também a pontinha de baixo que sobrou. Agora a gente vem com a extremidade da tesoura e vai embutindo esses fiozinhos soltos que ficaram aqui do que a gente cortou. E vamos também cortar para finalizar essa peça. A gente vai medir novamente 20 centímetros contado a partir do finalzinho da bolinha de madeira para baixo e vamos fazer o corte. Feito isso, a nossa peça vai estar dessa forma aqui. Agora a gente pode retirar ela do ganchinho e ela fica linda, gente. Ela fica realmente uma peça incrível. A gente pode ver aqui que todos os nós ficaram bem alinhadinhos. As ponteiras com as bolinhas de madeira também dão um charme a mais nessa peça. E eu já aproveitei e fui colocar o meu prendedor na cortina para ver como é que essa peça ia ficar e mostrar para vocês. Então é assim que fica o nosso prendedor de cortina e eu quero saber o que vocês acharam, me contem aqui nos comentários e caso vocês façam por aí, não esqueçam de me mandar, podem me mandar lá pelo Instagram do Ateliê Leveza que eu vou adorar ver. Fiquem bem e até o próximo tutorial!